E hoje a gente vem falando muitas vezes assim, não, mas gente, o problema, a água, claro, a gente tem que ter, mas não é o principal problema. E uma coisa foi que hoje, e aí que hoje a gente está muito satisfeito e muito honrado, e eu falo que Deus faz as coisas certas na hora certa, né, pra gente. Nós, como do dia a dia, do consultor que está lá no campo todo dia, né, e eu acho que essa ponte que eu falo, não, temos a pesquisa, temos o agricultor, e nós não temos essa ponte, ou são poucas as pontes que existem hoje no Brasil. Tá? Mas o agricultor muitas vezes ele fica colocando a culpa no São Pedro, e a gente está tentando dizer, né, que às vezes a nossa lacuna não é só por água, né? E daí eu fico muito feliz hoje de estar o senhor aqui para poder, com bastante autoridade que tem, né, em termos de trabalho, em termos de ser um professor de faculdade, de explicar um pouquinho para nós assim dentro do Brasil e até comparar com os Estados Unidos, que o senhor tem uma informação muito importante lá, o quanto, né, que é de água, o quanto que é de manejo que a gente está deixando na mesa. Espetacular, Leandro. Nós participamos de um projeto global hoje, chamado Global Yield Gap Atlas. Sem sombra de dúvidas, é o maior esforço agronômico pensando em aumentar a produção de alimentos na atual área agricultável. Nós estamos com esse projeto em 75 países, o maior esforço agronômico a nível mundial. E nós lideramos, juntamente com outras instituições, a Exalc, a Universidade Federal de Goiás, a estimativa de potencial de produtividade de soja no Brasil. Isso já foi feito usando a mesma metodologia nos Estados Unidos e nos grandes players produtores de soja. Bom, então, há exatamente um mês atrás, nós estávamos nos Estados Unidos, numa conferência global, onde tinha representante da China, representante da África subsaariana, representante dos Estados Unidos, representante do Brasil. Nós estávamos lá, juntamente com o governador do estado do Mato Grosso, num painel mostrando oportunidades. O que seriam essas oportunidades? O que depende de nós para aumentar a produtividade de soja no Brasil. Então vamos para alguns números. Foi um estudo que a gente fez com base nos solos do Brasil, com base no clima do Brasil, isso foram 15 anos de dado, com base nas cultivares que os produtores estão semeando, na época de semeadura que os produtores semeiam. E hoje não existe no mundo uma oportunidade tão grande para aumentar a produtividade de soja como existe no Brasil. Então, se nós pegar o gap nos Estados Unidos hoje, ou seja, o que o produtor está deixando de colher, nós estamos falando de 22%, ou seja, ele está 78% do que ele poderia colher. O produtor na Argentina está 70% do que ele poderia colher. E no Brasil nós estamos a 55% do que nós poderíamos colher. Pensando em dados, em números, hoje está sobre a mesa, pensando principalmente no Cerrado brasileiro, em 22 milhões de hectares, está sobre a mesa, que depende de nós. E eu gostaria que o produtor, o consultor que está no carro, agora que está assistindo, por favor, dê uma parada que o número é esse. E esse é um número sério e transparente. Nós estamos perdendo hoje 1,7 toneladas por hectare de soja por ano por manejo. Esse é o número. Então a gente não pode botar a culpa no clima. Não, a gente não pode. Nós estamos perdendo 1,7. E existe uma variação muito grande no Brasil. Se pegar o Mato Grosso, vir em sentido à Bahia, nós temos uma perda significativa por manejo, e na medida que a gente vai descendo o Brasil, vai para o MS, Paraná, Santa Catarina, e principalmente no Rio Grande, né, Leandro? Infelizmente, no Rio Grande, as maiores perdas são por deficiência hídrica. Aí se inverte um pouco, ou seja, aí nós temos uma lacuna de água maior e uma lacuna de manejo um pouquinho menor. Então essa é a realidade e esses são os números. Então não existe no mundo uma oportunidade tão grande de nós produzir mais, na atual área agricultável, ganhando dinheiro e sendo sustentável. E só depende de nós. Perfeito, professor. Não, espetacular. Ô, professor, você falou bastante do yield gap, né, do máximo potencial. Qual que é esse máximo potencial hoje? É 100 sacos, 150, 200? Que número que é esse da genética, né? Perfeito. Se nós pensarmos na média de 15 anos, então eu não vou falar de um ano específico e nem de uma lavoura, eu vou falar a nível de região. Hoje nós temos o máximo potencial produtivo, se não faltasse, água, não faltasse nutrientes e o controle de plano daninho e inseto de doença fosse como manda o figurino. O máximo potencial no Brasil está na região sul em 7.500 quilos. 7.500 quilos por hectare de soja. Nós vamos subindo, pega a região alta do Paraná e Guarapuava, 7.400 quilos. E se nós for para as regiões mais produtivas do Mato Grosso, nós chegamos com um potencial de produtividade aí de 6.500, 6.700, 6.800 quilos por hectare. Esses são os valores aí que na média dos últimos 15 anos nós podemos chegar com boas práticas de manejo.
E esse número é um número de média, não é número igual, tipo, num pedaço pequeno. É um número alto. Correto. Isso aí é a média de uma região que expressa e representa milhares de hectares. Ou seja, nós não estamos falando de uma lavoura, de um talhão da lavoura que tem uma oportunidade de produzir mais. Por exemplo, nós temos um projeto que se chama Soybean Moneymaker, que a gente tem como objetivo determinar quanto eficiente o produtor está sendo. Ou seja, nós estimamos o potencial para aquela lavoura e verificamos o quanto distante o produtor está. E aí a gente observa que tem produtores, ninguém me contou, eu estava dentro da colhedora junto com o produtor, fazendo transmissão ao vivo pelas redes sociais da equipe Feed Crops, mostrando aí o produtor colhendo 133 sacas de soja por hectare. Então, especificamente, em alguns anos nós temos condições de chegar aí a 7.800, 8.000 quilos de soja por hectare. Isso é uma média, né, de 15 anos, né, Matheus? Então, quer dizer, assim, o potencial está ali, né? Então não é uma utopia a gente falar dos 100 sacas. E tanto é que a gente vê hoje em dia, né, até de outras, vamos falar assim, notícias de concursos e tal, que tem hoje, o Brasil elevou bastante o nível. Tanto é que a nossa média vem crescendo, inclusive estamos perto dos Estados Unidos, duvido até passando já, né, professor, alguma coisa. Então, assim, é interessante entender isso aí, porque é aquele ponto, aquele alvo, né, professor, que nós temos que mirar e acreditar, né, Matheus? E nesse caminho, então, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu acho muito interessante vir. E daí, professor, uma coisa que eu gosto muito, de que a gente conversou até, é assim, isso são dados. Né? Até é isso que eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho, porque é muito importante para quem está nos assistindo, está nos escutando, que está dentro da resolução ou não, a importância de dar. A gente não está falando assim, não, achismo. Né? Dentro mesmo da equipe Field Crops está sendo contratado com dados de 15 anos, e eu gostaria que falasse um pouquinho disso para o pessoal entender que nós não estamos aqui, tipo assim, achando alguma coisa. Né? É tudo baseado. Sim, isso é muito importante, e isso é uma das marcas que a gente precisa ter enquanto instituição de ensino pública. Além de fazer pesquisa aplicada, toda a informação que a gente repassar, ela tem que ter veradicidade, ou seja, ela tem que ser baseada em dados. Então, hoje pela manhã, em San Desidério, nós mostrávamos para os produtores alguns trabalhos, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que mostra a opinião de um lado e mostra os dados de outro. Então esse é um trabalho publicado agora, para quem quiser, estiver nos assistindo, buscar esse trabalho, Riso e colaboradores, publicado na Field Crops Research, ou seja, tem veradicidade a informação. Sim. E aí foi perguntada para os consultores de soja, de milho e de arroz nas ilhas da Ásia, Indonésia, Vietnã, Filipinas. Qual era o principal problema que tinha hoje que impedia o produtor de milho e de arroz colher mais? Primeira resposta foi cultivar. Depois foi estresses, excesso de água, falta de água, enxurrada, clima. Aí depois vinha estabelecimento de plantas e depois vinha nutrição. Maravilha. E aí por último controle de pragas. E aí de um outro lado foi feito um levantamento de dados em lavouras de produtores, nessa mesma região que os consultores deram a opinião. E qual que foi o fator que estava promovendo as maiores perdas de produtividade nas duas lavouras? Disparado nutrição. Aí vamos olhar, mas e cultivar, que era indicada como um dos principais fatores? Só foi problema no arroz em 5% das lavouras. No resto não apareceu. Então a gente precisa passar informação baseada em dados e não em opinião. E essa informação que a gente passa, que está ficando sobre a mesa hoje, 1,7 toneladas por hectare, é um trabalho que nós lideramos juntamente com outras instituições, como a Exalc, que está publicado na Nature Sustainability, ou seja, nas revistas de mais alto fator de impacto a nível mundial. Então, a confiança da informação ela é realmente robusta. E não é um experimento que o professor Alencar conduziu lá em Santa Maria 1 ano em um local. Não é todo o Brasil olhando o solo, olhando o clima, olhando a variedade, olhando o sistema de produção durante 15 anos. E para você que ainda não se inscreveu no canal Bora Pra Lida, já se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo daqui para frente. Muito conteúdo, com muita qualidade, e bora pra lida!